Olá, tudo bem? E hoje daremos prosseguimento ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, onde analisaremos o capítulo número 9, Reuniões Cristãs. E este capítulo traz uma citação do Evangelho de João, o capítulo 20, versículo 19. E esse capítulo vai tratar dos episódios que aconteceram após a ressurreição, quando Jesus reaparece para os discípulos. Ele já havia aparecido a Maria Madalena e esta avisado os discípulos, e agora estamos exatamente no momento em que ele aparece aos apóstolos. Então escreveu João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E a partir disso, então, comenta Emmanuel. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Aqui, Emmanuel vai assinalar exatamente essa interação nossa com a espiritualidade superior. Neste capítulo, ele vai querendo dizer que esta relação, a partir da vinda de Jesus, muda. Porque se compararmos com a que havia nos outros povos, entre os gregos, entre os egípcios, entre quem quer que seja, era sempre uma relação comercialesca. No sentido de ganhar coisas, de pedir chuvas ou bênçãos ou colheita farta, era sempre algo material. A partir da aparição de Jesus aos apóstolos, teremos uma nova forma de interação. Por isso que ele vai dizer que a humanidade então foi considerada digna de ter essas relações, porque elas serão realmente espirituais. E ele segue. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com que os houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Isto mostra que realmente Jesus trouxe novidades, conceitos novos. Moisés teve que fazer a proibição de invocar os mortos para evitar o abuso, como bem estudou Allan Kardec, lá em O Céu e o Inferno. E Jesus jamais ratificou a proibição. E esse episódio onde ele se mostra, onde ele aparece, é a retificação da proibição mosaica. Agora é permitido sim o contato com os mortos, com a espiritualidade, mas de uma forma totalmente renovada. E novamente também podemos aqui traçar um paralelo com a própria história do Espiritismo. Sabemos que o Espiritismo surgiu através daquilo que Herculano Pires denominou uma invasão organizada, que foi o fenômeno das mesas girantes, que estourou em todo o mundo, elevou a curiosidade, etc., e despertou a atenção de Allan Kardec. Ou seja, um movimento do mundo espiritual em direção ao mundo terreno. Aqui também temos isso. É um movimento do mundo espiritual simbolizado na figura, centralizado na figura de Jesus, que vem até o mundo dos encarnados, estabelecendo contato, chamando atenção e investindo e incentivando na renovação moral da humanidade. Vejamos que beleza contém estas linhas, esse cuidado, essa atenção do mundo espiritual para com o mundo dos encarnados. E Emmanuel segue. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge um mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Isso mostra a forma também com que Jesus se manifesta.
Ele não, depois do episódio da ressurreição, chega lá, tô aqui. Não, não é assim que ele faz. Ele se dirige exatamente aos corações queridos, que estavam reunidos, juntos e protegidos. E esse é o simbolismo de fechar a porta dos judeus, ou seja, das vibrações dos adversários gratuitos. Longe das perturbações, dos ataques, de toda e qualquer coisa que poderia estragar, incomodar, perturbar aquela união fraterna que ali existia. É desta forma que Jesus se mostra. É desta forma que Jesus aparece. E se recordarmos dos outros episódios, Jesus sempre se mostrava para pessoas em grupo. Nem que fosse para dois, como na estrada de Emaús. Mas sempre com aquelas pessoas reunidas. E reunidas, com certeza, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com a mesma vibração. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Vejamos as consequências dessa passagem. Lá na frente, as reuniões familiares mudam. As famílias cristãs necessitam, é um alimento para ela, desta comunhão espiritual, desse circuito de sentimentos elevados, atraindo a espiritualidade superior. É essa uma das marcas do cristianismo nascente, inaugurado por um movimento de Jesus, do mundo espiritual para o mundo físico. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. E principalmente nesses tempos em que estamos enfrentando do coronavírus, a nossa união familiar dentro da nossa casa com os nossos se torna ainda mais importante. Não podemos agora ir aos centros espíritas, nas nossas reuniões costumeiras, assistir palestras, receber passes, participar dos estudos, fazer os trabalhos mediúnicos, de evangelização, o que quer que seja. Mas ainda é necessário esse tipo de reunião familiar para que Jesus se faça presente em nossos lares, em nossas vidas, para conseguirmos esse objetivo de nos conectarmos à espiritualidade superior. Como ele bem colocou, procurar a influenciação dos planos superiores. E nós que somos espíritas, temos realmente esta vantagem de estarmos afastados dos dogmatismos, do sacerdócio organizado, das picuinhas religiosas, teológicas, que retiram o sentimento, a união verdadeira, a conjugação de pensamentos comuns, que é esse realmente o importante. Nós podemos pensar, o que este capítulo número 9 tem a ver com a lei do trabalho, que é o que está sendo desenvolvido na obra Caminho, Verdade e Vida? A resposta que podemos dar é o seguinte: com Jesus inaugurando esse novo movimento, ele inaugura também um novo campo de trabalho. Um campo de trabalho familiar e espiritual. Um campo de trabalho de educarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos
e comungarmos em família, em unidade de princípios, em sentimento mútuo e uníssono. E para isso, não é necessário termos a presença física de todos. Como comentamos antes, não podemos agora ir nos centros espíritas por causa da ocorrência do coronavírus. Mas se no momento dos nossos trabalhos nos unirmos em pensamento, com o mesmo sentimento, estaremos unidos e Jesus estará conosco. Esse é o novo movimento espiritual inaugurado pelo Mestre, e ao qual nos cabe o movimento de vanguarda, por sabermos as explicações dos fenômenos espíritas por Allan Kardec. E nesse sentido, é bom e importante que lembremos como Jesus se faz presente. Porque não é literalmente como está aqui no versículo de João, onde realmente foi lá e se apresentou àquele grupo. Porque agora há inúmeros grupos, famílias cristãs, espíritas, comungando e levando o pensamento a Jesus. Ele não pode escolher, eu vou nesse aqui e nesse aqui eu não vou. Ele se faz presente em todos, através da bicorporeidade. E é por isso que resolvemos trazer, para encerrar os nossos estudos, e incentivando a que façamos esses trabalhos, tenhamos essas reuniões em nossos lares, principalmente nesses tempos, mas mesmo que não tivesse a ocorrência do coronavírus, que fossem tempos normais, também são importantes. Que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, é o item número 4 e 5, que Kardec intitulou Reuniões Espíritas. E no item número 5, ele vai dizer o seguinte: estar reunido em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas o de estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele e os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com seu corpo fluídico ou espiritual, e com a aparência que não os faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio de seu pensamento. É desta forma que Jesus se faz presente e neste tipo de ambiente, neste tipo de reunião, onde se cerram as portas das influências perturbadoras, das agitações e de tudo mais que nesse momento agita os nossos pensamentos e nos perturba. Nesse momento e em tempos normais. Quando se fecham essas portas, se eleva o pensamento. Jesus, ou os emissários divinos dele, se vem fazer presente em nosso meio. Exatamente como aconteceu no versículo de João. Embora nem sempre possamos vê-los. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, uma em relação às outras. Ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada um ao seu lado, se bem que se dirigem a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamento, se, sobretudo, não estarão movidas por um sentimento de benevolência mútua, se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme. As correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Qual é o verdadeiro motivo das nossas reuniões familiares? Do nosso evangelho no lar? Temos encarado esse tipo de reunião
como também um trabalho, coisas de seriedade, compromisso, perseverança, fraternidade? Ou como um meio de ganharmos coisas, de barganharmos com Deus, repetindo velhas coisas lá do passado e que não são o que Jesus fez? Esta é a reflexão que o capítulo desta obra nos convida hoje e sempre. Como é que é a tua reunião no Evangelho no Lar? Tu realmente consegue reunir a família, ou mesmo sendo sozinho, e elevar o pensamento a Jesus, como foi escrito aqui, ou não? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do canal e se inscrever, ativando o sininho, para receber todas as notificações de novos vídeos. E nos vemos no próximo domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!